E aí, a gente vai iniciar isso aqui. Nessa aula a gente vai falar sobre aula 9, sobre algoritmos. Você pode falar, nossa, mas não é um curso de economia, cara? A gente vai falar sobre algoritmos porque a minha visão de economia é muito baseada em Complexity Economics. Complexity Economics. Eu recomendo que você leia um paper fundamental nesse tema na Nature, né? Do W. Brian Arthur. Opa. Que basicamente fundou o tema, de certa forma. Então, o que é Complexity Economics? É uma teoria que visa pensar na economia de forma algorítmica e tentando ter em vista, por exemplo, que agentes são irracionais. Então, agentes são irracionais, nós, né? Nós nem sempre sabemos como maximizar nosso lucro e minimizar nossas perdas. Um sistema de informação imperfeita, ou seja, nós não temos acesso a toda a informação. Outro ponto, que é extremamente importante, na verdade. O preço das ações, a hipótese do mercado eficiente. Então, hipótese do mercado eficiente, efficient market hypothesis. Hipótese do mercado eficiente está incorreta em praticamente todas as versões. Então, na verdade, não é o preço das ações que reflete toda a informação do mercado. A informação do mercado não está de forma completa no preço das ações de bolsa de valores, por exemplo, do preço de commodities no mercado de futures. Então, a hipótese do mercado eficiente está incorreta. Até o Buffett e o Menger já falaram sobre isso em certos momentos. Mas, enfim, ela está incorreta. Guarde isso na sua cabeça. O preço das ações não reflete o mercado de forma completa, apenas parcial. Isso é um ponto importante. Entre outras questões, como por exemplo que a economia ela é event-driven, ele usa esse termo. Ela é dada a eventos. Uma ecologia de eventos, ele usa esse termo. E também é muito bom adicionar uma coisa do Robert Schiller, então do Schiller, que eu também gosto muito, que são economias narrativas que a gente pode adicionar aqui. Então, o que são economias narrativas? Que é Narrative Economics. Tem até um curso no Coursera dele sobre isso. Ele escreveu livros também, artigos. Deu uma palestra na Rússia também sobre o tema, que está em artigo. Economias narrativas é basicamente que narrativas na mídia, não só sociais, mas no ponto de vista de jornais, todo tipo de informação que passa sobre temas. Muitas pessoas, muitos investidores, eles acompanham as notícias associadas, por exemplo, o cara só investe em commodities, petróleo, coisas do tipo, né? Hidrocarbonetos, gás natural. O cara vai ver sites de notícias sobre esse tema. Tanto no vídeo sobre, nas aulas sobre investimentos, do outro curso de economia do canal, eu mostrei alguns sites que focam apenas em informação nisso. Até pagos, né? Então, para quem investe nesse tema específico, você tem que saber sobre as narrativas que envolvem o tema. Porque às vezes a narrativa ela move mais o preço de commodities, às vezes, do que a própria commodity em si, do ponto de vista de oferta e demanda. No mercado de trading do Forex, né, que é o FX, também é movido muito por narrativas. Então, todas essas coisas são importantes. E essas visões, a visão de Complexity Economics, recomendo o paper na Nature do Brian Arthur sobre o tema, ela é totalmente contrária à visão neoclássica. Totalmente contrária à visão keynesiana. Então ela é muito mais adaptável ao modelo austríaco, essa teoria, que envolve deixar de forma mais algorítmica a economia, né? Exemplos. Ok, beleza, tudo legal, mas como eu faço isso na prática? Exemplo simples. Problema do caixeiro viajante, né? Vamos supor que dado um budget B, que é o seu orçamento, isso aqui é um problema tradicional na ciência da computação por sinal, encontre, vou colocar em inglês porque é menor. Encontre
o caminho óptimo entre N cidades no tempo t. O caminho o menor caminho, né? Caminho óptimo entre N cidades no tempo t. Cara, a Amazon tem que fazer isso. Uber tem que fazer isso. Diversas empresas têm que fazer isso. Então você tem o mapa da cidade, né? Vamos supor que tem várias ruas. A gente pode considerar cada vértice entre as ruas como nodes. E a gente pode falar que tem k nodes. Eu posso criar um grafo de arestas, que é edges em inglês, e vértices. E G é um grafo, né, na teoria dos grafos, em que eu represento. Aqui eu quero representar qual que é o menor caminho entre o ponto A e B. Então tem aqui, por exemplo, ponto A, nessa vértice, e tem ponto B. Qual é o menor caminho entre A e B? Nessa imagem que eu desenhei agora, tá fácil, né? Mas imagine numa cidade grande, Coreia do Sul, Seul da vida, você tem que ir de A até B, só que você tem que fazer N entregas. Qual é o caminho óptimo de entregas? Quando você vai pra teoria, né? Quando você vai pra 1000 cidades, isso fica não tão complexo. Quando fica pra 15.000 cidades, vai ficando mais complexo. Eu tô falando porque eu lembro de ler um artigo no Trivial Salesman que fala sobre tentar fazer isso, né? Quando você vai pra 1 milhão de cidades, está aqui se torna um colosso de problema e vai aumentando exponencialmente. Esse problema não tem solução, tá? O Traveling Salesman, o problema do caixeiro viajante, esse problema aqui, dado o orçamento B, acha o caminho entre N cidades, o menor caminho no tempo T, você não tem a solução no momento. Se o problema fica maior, ele fica mais complexo. Só que é um problema de transporte, né? Um problema logístico, né? E que tem uma alta demanda no mercado. Esse é o tipo de problema que Complexity Economics trata. Em vez de na visão keynesiana, que você coloca funções probabilísticas que não necessariamente têm um sentido nelas, real, com base na ação humana da economia, você tem algoritmos ou formas de entender o mercado de uma forma mais dada a eventos, né? Porque isso aqui é um evento, isso aqui é uma coisa que é óbvio. Você tem que resolver esse problema. A empresa de logística tem que resolver esse problema. A questão é como ele resolve esse problema. Existe um algoritmo? Tem soluções tentando usar a inteligência artificial. Aprendizado supervisado, não supervisado, reinforcement learning. Nenhum resolveu. Uma coisa importante é que a IA, ela tem várias classes de problemas que são resolvíveis pela inteligência artificial, outros não. Outros usando computação clássica comum, usando outro tipo de forma de computação é superior à IA, teoricamente. Então, a IA não vai resolver todos os problemas da ciência da computação. Esse problema é chamado de NP-complete, né? Que significa que a gente consegue achar uma solução para esse problema. Existe uma solução para esse problema, mas a gente não sabe qual. Tem problemas que chamam NP-hard, que você não consegue nem achar que existe uma solução para o problema. Opa. Em inteligência artificial, de forma estranha, gradient descent é considerado, sempre foi considerado NP-hard, né? Mas no fim foi resolvido. Ninguém sabe por quê. Aí a teoria de Deep Learning, eu já dei um curso sobre Reinforcement Learning no canal já. E tem problemas que são da classe P. A classe P é uma classe de problemas que você consegue resolver de uma forma rápida. A questão é, todos os problemas da classe NP estão em P? Não sei. Se for o caso, e se você provar isso, você vai ganhar 1 milhão de dólares, né? Porque tem um prêmio aí pra quem achar. Se P é igual a NP, ou se NP é diferente de P. Ou seja, se todos os problemas da classe NP, que aparentemente tem solução, mas ninguém achou, estão dentro de P. Provavelmente NP hard não está dentro de P, mas é possível que NP esteja dentro de P. É possível. Por exemplo, o problema SIT, que é de lógica booleana, é um problema que as pessoas dizem, e também tem o TRIA, SIT, que se alguém resolver ele resolve todos os restos de problemas NP complete, incluindo o trivial inicial, né? Então, tem muitos problemas. Tem o caminho de Hamilton, que é também achar o menor caminho entre dois passos, que é muito usado em jogos, né? O grande ponto é que esse é um problema
que empresas têm que resolver. A questão é como resolver, né? Essa é a questão. Só que a gente não vai parar por aí, né? Senão seria muito chato a gente só ficar no problema do caixeiro viajante. Vou dar... Quem quiser tirar um print. Vamos para outro problema agora. Esse foi legal, mas a gente tem que evoluir. Então vamos lá. Dado um projeto G, G. G é normalmente usado em papers de reinforcement learning para objetivo, goal, né? Objetivo. Então por isso que eu usei G. Find the optimal budget. Então você tem que encontrar o menor orçamento possível, o melhor orçamento possível, o menor possível, na verdade, para resolver esse projeto com M processos, né? Então você tem M processos para executar esse projeto. Não é assim, só ir e acabou. Para construir uma casa, por exemplo, tem vários processos. Fazer o assentamento da terra, estudo da terra, medidas, enfim. No tempo T. Eu não vou colocar aqui trabalhadores para não confundir tudo. Mas dentro do tempo T, ache o menor orçamento para o qual você consegue resolver M processos no tempo T. É claro, se você tiver mais grana, melhor. Porém, você vai desperdiçar dinheiro. Vamos supor que você pudesse fazer o mesmo projeto de $100.000 com $50.000. Quem você acha que a pessoa seria contratada? Quem consegue fazer com 50 mil o mesmo projeto, com a mesma qualidade? Ou o cara que precisa de 100 mil para fazer o mesmo projeto? Então, em todos os setores da economia, tu tem que resolver esse problema. É um algoritmo. Processos, eles são algoritmizáveis, né? Então, tu pode fazer um algoritmo para resolver esse problema? Em N mercados, N setores? Depende. Se você conhecer os... aqui eu não vou entrar muito nisso, né? Mas para algoritmos, precisa de algumas coisas, por exemplo. Para criar um algoritmo, você precisa de predicados. Precisa de regras. Tirei isso daqui do Vapnik, tá? Foi um podcast do Lex Fridman, que é criador de um algoritmo chamado Support Vector Machines, de classificação. Predicado, regras, funções ideais, que são aqui já equações, né? Ideais. Então, eu já vou explicar o que é qual. E o quarto, e mais importante, é o algoritmo em si. Então, o que você precisa? Tu precisa de um predicado, por exemplo, na inteligência artificial. Qual é o predicado de aprendizado? Pensa aí. Aprender com os erros, né? Aprender com erros. Certo? Na verdade? Na base do aprendizado, você aprende com os erros. Você corrige ele. Andar de bicicleta, por exemplo. Você corrige os erros de ficar em pé na bicicleta. Quais são as regras do aprendizado? Eu posso falar que pode ser atualização de memória. Pode ter várias regras, tá? Eu só tô dando exemplo. Então eu tenho predicado aprender com os erros, atualização de memória. Como eu converto isso para o algoritmo? Primeiro você precisa da parte de matemática, né? Eu posso matematizar isso daí. Então eu posso usar vetores para isso daqui, eu posso fazer relações entre vetores, eu posso representar isso de forma matemática. Então eu crio uma equação. Será que eu consigo lembrar de cor? É derivada do erro. Eu acho que é assim, no paper original do Gradient Descent, que é um algoritmo de inteligência artificial para atualização de erros, né? Então eu tenho um predicado, aprender com os erros, atualização de memória e a equação que atualiza a memória. Só que aí eu tenho a equação, agora eu tenho que implementar o algoritmo que roda isso daí. Porque senão, se eu não rodar a equação no computador, eu não vou conseguir aplicar isso pro problema que eu quero resolver. Poderia ser aplicado até ali, tá? Também.
Uma coisa que é muito interessante é que o gradient descent ele já foi usado, já foi citado pelo próprio Trygve Havelmo, de certa forma, para resolver problemas de probabilidade em investimentos, teorias de probabilidade em investimentos. Recomendo muito Trygve Havelmo. Muito bom. Muito melhor em probabilidade que Keynes. A teoria da probabilidade de Keynes é horrível. A de Havelmo é decente. E ele é humilde o suficiente para dizer que, mesmo a teoria dele, sendo boa, na minha opinião, tem muitas limitações, né? Se usar probabilidade na economia. Então eu creio que já tá bom por 15 minutos da aula. Mas a gente só viu 2 algoritmos, a gente vai ver mais nas próximas. Mas basicamente é isso. Você tem a noção de que você pode algoritmizar problemas econômicos. Então esquece teorias estatísticas keynesianas, que normalmente é ensinada. Infelizmente, na teoria ortodoxa econômica. Isso aqui é totalmente compatível com a teoria austríaca, tá? Até nos comentários se alguém quiser discordar, né? Mas basicamente você pensa de uma forma mais algorítmica da economia, ao invés de uma forma mais estatística. Então você vai em vez de você ter apenas econometria, tu tem na verdade entender o problema e como resolver o problema. E isso daqui, empresas privadas usam isso constantemente, né? É óbvio, né? Aquele primeiro problema, plataformas da Amazon, etc., tem que usar isso daqui para achar o melhor caminho para levar seus produtos com N caminhões. Porque imagina, eu tenho, vamos supor, 500 caminhões rodando todo dia para ir para as casas no caminho mais óptimo, né? Qual software eu devo usar? Eu devo criar meu próprio software? Será que tem um software menor? Então, eu não vou entrar em lower bound, coisas do tipo, mas é bem importante isso. Então, por incrível que pareça, matemática aplicada é, sim, útil para a economia, só que de uma forma diferente do que muitos pensam.